Valdir Pereira, mais conhecido como Didi, nasceu em 8 de outubro de 1928. O futebol brasileiro atuava como meia, defendeu a seleção brasileira nas Copas do Mundo de 54, 58 e 62, sendo campeão nas duas últimas. Eleito o melhor jogador da Copa de 58 pela FIFA e selecionado para a seleção do Mundial de 62. Passou a ser chamado de Mr. Football, Senhor Futebol, pela imprensa europeia. Um dos melhores e mais elegantes meio-campistas da história, Didi era especialista em bolas paradas, sendo a ele acreditado a invenção do chute folha seca, que dá um efeito repentino de descaída inesperada na bola. Considerado o sétimo maior jogador brasileiro do século XX, com base em votos de jornalistas esportivos do Brasil e de outros países da América do Sul, ele é um dos maiores ídolos da história dos rivais cariocas Botafogo e Fluminense. Carreira. Como jogador, o Príncipe Etíope era seu apelido, dado por Nelson Rodrigues, ilustre dramaturgo e torcedor fanático do futebol. Com classe e categoria, foi um dos maiores médios volantes de todos os tempos. Um dos líderes do Fluminense entre o final da década de 40 e meados de 50, e também do Botafogo. Após isso, além de possuir o mérito de ter criado a folha seca, esta técnica consistia em bater na bola com o lado externo do pé, de modo a fazê-la girar sobre a si mesma e modificar sua trajetória. Ela tem esse nome pois esse estilo de cobrar falta que dava à bola um efeito inesperado semelhante a de uma folha caindo. O lance ficou famoso quando Didi marcou um gol de falta nesse estilo contra a seleção do Peru, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 58. Chegou a jogar no famoso time do Real Madrid ao lado do craque Alfredo Di Stéfano e do húngaro Ferenc Puskás, mas teria sofrido um boicote na equipe. Segundo se comenta que teria partido de Di Stéfano. Outra versão indica que problemas pessoais ou com o frio o teriam atrapalhado. Em 66, foi ao São Paulo, que apostava no veterano para tentar repetir o sucesso da contratação de Zizinho no Campeonato Paulista de 57. Porém, Didi disputou apenas 4 jogos, sendo 1 na vitória amistosa e 3 derrotas pelo Campeonato Paulista. Sendo assim, Didi começou a pensar na aposentadoria. Pela seleção disputou 3 Copas, fazendo 20 gols em 68 partidas oficiais. Como treinador, na Copa do Mundo de 1970, foi técnico da seleção do Peru, classificando o país para a sua primeira Copa desde 1930. Na derrota para a seleção brasileira por 4-2, Didi também foi um dos técnicos do Fluminense, na fase que o time tricolor era conhecido como a Máquina Tricolor, entre 75 e 76, pela qualidade excepcional de seus jogadores. No ano de 1981, Didi chegou a ser técnico do Botafogo, mas foi substituído durante o ano. Essa história é a história de Didi, um dos maiores jogadores da seleção brasileira e do mundo.